um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alisson, eu sou o diretor do Colégio Gabarito de Araxá, sou professor de História também, sou historiador, estive em sala de aula durante um bom tempo. Atualmente estou apenas na gestão escolar, sou também pesquisador de História e a minha pesquisa tem um pouco a ver com aquilo que nós vamos discutir hoje aqui. Vamos discutir sobre raiz, sobre as raízes, né? Olhar um pouquinho para o nosso passado, olhar um pouquinho para o nosso presente, fazer as devidas conexões. E então hoje vocês terão a oportunidade de ouvir um pouquinho aqui sobre esse projeto, que é um projeto que aconteceu no Colégio Gabarito, mas é um projeto que acontece diariamente na nossa existência, que deve acontecer na nossa existência, que é olhar um pouquinho para as nossas origens, conversar um pouquinho com os nossos familiares, com os nossos avós, com os nossos pais, sobre a nossa raiz, que tem a ver com um pouquinho da nossa identidade. Então, que seja uma mesa gostosa, leve, que vocês participem, que vocês conheçam e que vocês se sintam instigados a saírem daqui e tentarem buscar brevemente um pouquinho sobre aquilo que nos faz indivíduos pertencentes a um núcleo familiar, a um núcleo escolar, a um núcleo enquanto cidadão araxaense, enquanto um cidadão mineiro, enquanto um cidadão brasileiro, enquanto a um cidadão do mundo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar mediando a mesa, contextualizando sobre o projeto, como esse projeto nasceu. Rapidinho, para mim, esse projeto nasceu numa tarde, no ano passado, quando o professor Lúcio nos procurou, né, enquanto instituição, com um projeto já desenhado, com o objetivo de nós explorarmos, né, descobrirmos e redescobrirmos o lugar que nós ocupamos, e sim, né, fazer uma conexão do passado, do presente e também do futuro. E nós tínhamos um objetivo que era explorar as cidades de Araxá, Uberaba, Uberlândia e também a cidade de Sacramento, como as cidades principais, né, do Triângulo Mineiro. E dessa tarde até o dia que nós estávamos atolados numa van, no barro, indo para o desemboque, foi muito rápido, e ali nasce para a nossa instituição e para mim o projeto. E eu vou perguntar para o Lúcio, né, vou passar essa pergunta para ele: como que nasce o projeto Raízes para você, qual é a origem desse projeto, e também para contextualizar os alunos, né, como ele foi implementado, como ele aconteceu de fato. Lúcio. Perfeito, Amanda. Então, se o termo, né, principal do projeto são as nossas raízes, as nossas origens, vale muito a pena eu compartilhar com vocês como foi justamente a origem desse projeto. Pois bem, no ano passado, como professor do ensino médio, eu trabalhei na primeira série, no primeiro ano. Inclusive, alguns alunos, talvez, aqui de Araxá, tenham também participado desse itinerário, que era um itinerário voltado para o novo ensino médio, né, dos alunos do primeiro ano, da cidade de Uberlândia, Araxá e também Uberaba. E essa disciplina que eu lecionei, ela chamava justamente Cidadania e Direitos Humanos. Então, naquele momento, eu já vinha trabalhando com os meus alunos, nessa disciplina, alguns elementos que são fundamentais, não só para, enquanto vestibulares, que óbvio, né, quando a gente pensa no ensino médio hoje, vocês que estão aqui no fundamental já conseguem se imaginar no futuro como pessoas que também vão, em algum momento, pensar em vestibular, né, provas, conteúdos. Então, nós estávamos ali preparando conteúdos afins, principalmente com a principal prova hoje a nível nacional, que é o Enem. E essa prova ela exige do candidato, do aluno em si, um grau mínimo
do seu espaço, do Brasil, da ideia de ser um cidadão, um conhecedor de elementos, além de históricos, como também da parte dos direitos. Enfim, nós temos uma série de habilidades que, naquele momento, passavam a ser alvos para nós. E entre eles aparece, para mim, a ideia do pertencimento ao espaço, à nossa cidade. Coisa que eu acredito que muitos de nós tenhamos dificuldades de perceber esse espaço, porque, embora a gente esteja na cidade, isso não quer dizer que a gente se vê enquanto pertencimento desse espaço, dessa cidade, porque muitas vezes a gente passa pelos lugares, mas a gente não vivencia esses lugares, até porque, cá para nós, né, a gente sempre está ali naquela correria, né, na escola, indo para o cursinho de inglês, para o espanhol, que seja, para a casa da avó, para a casa do avô. Então, a gente acaba perdendo, não só vocês enquanto alunos, mas também nós, até mesmo mais velhos, essa noção, né, de onde eu estou. E não é só isso, né? Esse lugar que eu estou, como ele começa, como ele se origina, o que, né, na verdade, esse espaço me oferece. E na contrapartida, muitas vezes a gente está muito mais preocupado com o de fora do que o de dentro, né? O meu espaço, eu estou muito mais preocupado com aquele que não é o meu pertencimento, né? Então, todos vocês, todos nós, né? Sempre quando chega as férias, você fica louco ou louca para conhecer um lugar diferente, ir para uma cidade legal, quando não um país, né? A gente pode perceber que muitas pessoas, o grande sonho é conhecer países fora do Brasil. Só que é bem interessante que, embora nós tenhamos, e é legítimo também, essa vontade, esse desejo de conhecer, que seja a Europa, que seja os Estados Unidos, outros lugares do mundo, muitas vezes a gente acaba perdendo a noção que a gente não conhece nem mesmo o nosso país. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país de tamanho continental. E, dentro desse paradigma, vamos dizer assim, isso começa a me incomodar. E, consequentemente, lecionando para 3 cidades, Araxá, Uberaba e Uberlândia, eu acabei pensando nesse projeto. Um projeto que envolve uma região que eu não sei se todos aqui sabem o nome, mas esse local que nós estamos é conhecido historicamente como o Sertão da Farinha Podre. E esse local, o Sertão da Farinha Podre, já começa pelo nome, né? Porque é um nome que te provoca. Por que esse nome, né? Por que isso recebeu, né? Essa região recebeu justamente essa nomenclatura? E, consequentemente, você vai chegar num vilarejo, né, hoje chamado Desemboque, que é onde tudo começa, né, ao entorno, nessa região, até mesmo passando por Sacramento, Araxá, depois Uberaba e depois Uberlândia, que acaba trazendo esse resgate, essa memória, esse ambiente que é o nosso, né? Eu sei que muitos alunos também que estudam em Araxá, ou até mesmo Uberaba e Uberlândia, muitas vezes não são da cidade, embora hoje vocês não tenham levantado a mão. Me parece que muitos de vocês, se não todos vocês, são de Araxá. Mas olha que interessante, seus pais são daqui, seus avós são daqui, e aí é o momento que você começa a se indagar, né, e acaba descobrindo que muitas vezes, embora até mesmo avós que são daqui, não tem esse contato conosco no sentido de transferir, né, esses conhecimentos que são importantes também, que são válidos também. Muitas vezes não são conhecimentos que estão nos livros, mas que têm a mesma valia. Por quê? Porque remete, né, a esse passado, a um ato de desbravamento, né? Porque, na verdade, essa região, conhecida como Sertão, anteriormente era ocupado por indígenas, inclusive uma história belíssima, né, da cidade de Araxá, ou da região de Araxá, com a questão indígena. Inclusive, Araxá é etimologicamente uma palavra indígena, e, ao mesmo tempo, também quilombolas, né? E como foi esse ato até chegar a tudo isso, né? Como essa região desenvolveu hoje? A gente não pode esquecer que a região do Triângulo Mineiro é uma região muito importante do caso, né, do estado de Minas Gerais e também Brasil. Então, nós estamos numa região importante.
E muitas vezes o que eu percebo, Amanda, Alisson, é que a gente não tem essa valorização como deveria ter. Então, lógico, o projeto Raízes, ele não só busca todos esses atos de reflexões, mas também ações, né? Porque uma vez que a gente se pergunta, né, de onde viemos, dos nossos pais, dos nossos avós, ou até mesmo, embora eu que não seja daqui, como essa história começa, quais são os lugares, né? Porque aqui nós também falamos, como a Amanda mencionou, de patrimônios históricos, culturais, que são materiais e imateriais. A gente não pode esquecer que, infelizmente, muitas cidades, e eu moro e nasci na cidade de Uberlândia, que, infelizmente, muitos prédios que são e que foram tombados como patrimônios históricos culturais, eles foram demolidos. E quando a gente olha, inclusive, o nosso centro histórico de Araxá, nós sabemos que a verdadeira casa da Dona Beija, infelizmente, ela está numa situação que é lamentável, né? Então, existe um travamento ali, uma certa luta, força de relações políticas para tentar preservar essa história. E gerações mais novas, como vocês, muitas vezes, infelizmente, vão olhar esses patrimônios como coisas velhas, como coisas obsoletas, porque isso é normal, né? Você acaba acreditando que aquilo já não é mais importante, que o mais interessante é o moderno, é o transformador. E quando a gente apaga as nossas histórias, a gente acaba apagando um pouco de nós. Como o Alisson menciona, é um fator que é identitário, porque o que é identidade? Identidade, inclusive, que a gente carrega um documento oficial dado pelo Estado no bolso. Esse documento, ele se chama identidade porque ele te reconhece. Existe uma marcação nesse documento da sua digital que é única. Somente você tem essa digital. E, obviamente, essa digital está nesse documento porque é um mecanismo de você ser reconhecido. E, obviamente, o projeto Raízes, depois a gente pode até mais discutir sobre isso, né? Mas é isso, é de você também se conectar com você, da gente nos conectarmos em termos de quem somos nós. Essa pergunta é muito difícil. Sociologicamente, nós temos vários pensadores, de Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, que vão pensar sociologicamente que país é esse? Quem somos nós enquanto um povo? Quem é o povo brasileiro? O povo brasileiro é o português? O povo brasileiro é o indígena? Até porque, pensando no indígena, a gente sabe perfeitamente que nunca houve uma civilização indígena, mas existiam povos, né? Calcula-se aí, antropologicamente, que nós tínhamos mais de 1000 povos antes da chegada dos portugueses aqui. Mas nós somos também os africanos, até porque povos africanos também não são apenas unânimes. Nós temos uma pluralidade étnica, cultural, de povos que saíram da África e vieram para cá. Então, quem é esse povo? Quem é o brasileiro? Quem somos nós depois enquanto mineiros, né? Enquanto araxaense, enquanto berlandense, enquanto uberabense? Então, essa pergunta é uma pergunta que atravessou desde sua origem, em termos de projeto, até a sua elaboração e confecção. Então, é um pouco disso, né? Contando um pouco dessa história, o projeto ele nasce assim. Conhecer para nos reconhecer, né? Nos apropriarmos, né? Da nossa história, do nosso passado, né? Do lugar onde nós habitamos, né? Que cidade é essa, né? Quem estava aqui antes de nós? E isso, com certeza, foi a grande motivação para que o projeto iniciasse. E entre as etapas, o projeto ele foi direcionado para que ele fosse realizado com alunos do 6º ano, um pouquinho antes aí da maioria de vocês. Então, os alunos do 6º ano puderam, sim, explorar, descobrir e redescobrir o seu espaço com um intercâmbio de vivências e experiências. E a primeira etapa era descobrindo o nosso quintal, era explorar, e foi muito bem explorado pelos professores esse quintal, esse espaço, essa cidade. Alisson, divide com a gente um pouco, né, essa primeira etapa, como o projeto nasce para você, e essa etapa de vivência, né, como foi explorar a cidade de Araxá, trazer um pouco também dessa história de Araxá para nós aqui, para essa manhã. Obrigada.
Legal, Amanda. Essa questão do nascimento do projeto, ela é ímpar. Ela é ímpar e ela vem como uma necessidade. O Lúcio traz aqui uma questão que é muito importante sobre a demolição dos prédios históricos. Gente, deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. Para quem não conhece história e para quem não se identifica com um prédio, é só um prédio. Aí você derruba e faz um shopping. Você faz um McDonald's. E as coisas, elas precisam ter, sabe o quê? Significado. Nós precisamos significar e ressignificar aquilo que é relativo à nossa existência. Aqueles símbolos que fazem parte da nossa história. O Lúcio fala também sobre identidade. A identidade, a palavra identidade, ela traz um prefixo id. Id é tudo aquilo que é relativo a nós mesmos. E então, tudo aquilo que é relativo a nós mesmos, ela requer um cuidado nosso. Há alguma inquietação, enquanto historiador, alguma coisa que sempre me deixou inquieto em sala de aula, é quando na primeira aula do ano, Lúcio, eu pergunto o que é história. E invariavelmente surge, história é Grécia, história é Roma, as pirâmides do Egito. É também história. Mas é muito interessante como chama a atenção de vocês algo que está longe, algo que está distante. Eu separei um texto para ler para vocês, que é um texto que marcou a minha trajetória, Amanda. E eu tive contato com esse texto quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. E talvez tenha sido o texto que me fez escolher a trajetória de historiador. Acredito que todos tenham ouvido falar já em Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele assinava Fernando Pessoa, mas ele assinava também alguns heterônimos. Um deles é Alberto Caeiro, né, um poeta bucólico. E ele escreveu um pequeno poema que eu gostaria de compartilhar com vocês, que, Lúcio, tem tudo a ver com o nosso projeto. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um rio europeu, um rio que se chama Tejo. Um rio no país Portugal, tá? E ele diz o seguinte: o rio Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem em tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce da Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia. E para onde ele vai, de onde ele vem, e por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo, vai-se para o mundo. Para além do Tejo, há a América e a fortuna daqueles que o encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Fernando Pessoa. Esse poema é maravilhoso. Esse poema é maravilhoso porque ele traz a necessidade de nós conhecermos o rio da nossa aldeia. Eu não estou falando aqui, não estou negligenciando a importância de estudar a hidrografia do mundo, mas nós precisamos conhecer a hidrografia da nossa cidade. Não só porque ela que nos alimenta, ela que coloca os alimentos na nossa mesa, mas nós precisamos conhecer um pouquinho da nossa história. Mais um pouquinho da nossa história. O Projeto Raízes, então, vem aí. O Projeto Raízes, então, ele traz instiga os alunos a conhecerem a origem do nosso Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, que é onde nós estamos, a origem dessas cidades,
a Amanda trouxe aqui o quintal, né? O quintal da nossa existência. Então, o projeto nasceu dessa forma, e um projeto que durou praticamente 2 bimestres. A culminância desse projeto foi um encontro dos alunos lá na cidade de Sacramento, que o Lúcio trouxe, que vai ser a origem, então, da nossa região. Esse projeto começa em sala de aula, com os professores de Cultura e Cidadania, trabalhando um pouquinho da identidade dos alunos, olhando para o seio familiar, depois olhando para a história da cidade, que depois acaba indo para a história da região. Então, Amanda, esses alunos fizeram muitas pesquisas, eles fizeram a leitura de um livro da cidade, um livro, um romance que foi escrito aqui na nossa cidade. Os alunos fizeram a leitura desse livro, leituras coletivas com os professores, e a partir desse livro, com visitas orientadas nos museus da cidade, foram 4 visitas a museus aqui da cidade de Araxá. Depois nós fizemos, com os alunos de Araxá, do gabarito de Araxá, nós fomos até Uberlândia e fizemos uma visita a mais 4 museus da cidade de Uberlândia. E depois nós fizemos uma terceira parada na cidade de Sacramento, visitando também o museu da cidade de Sacramento. Nós tivemos uma palestra com um professor, né, o professor Berto, da cidade de Sacramento. Ele trouxe um pouquinho da história do sertão da farinha podre e do Desemboque. Se alguns de vocês estiveram se perguntando se nós levamos os alunos em Desemboque, não levamos. Infelizmente, nós não levamos. Nós fizemos uma visita de exploração, de reconhecimento. Lúcio esteve, Amanda esteve, o Noli, professor Noli chegou agora, eu vi ele ali, ele foi também nessa visita, e nós concluímos que não era possível chegar no Desemboque por meio de transporte coletivo. As condições da pista de terra, tá, gente? São 40 quilômetros de terra. Não é possível chegar lá com ônibus. Atolamos mesmo com carro, atolamos com van, e nós concluímos que não era possível chegar lá. Nós fotografamos, registramos. O Rodrigo está aqui, o fotógrafo Rodrigo está aqui, o Diniz. Eu vi ele por aqui agora há pouco, mas ele não está agora aqui. Ele fotografou o Desemboque por drone, e muitas dessas fotos foram expostas para os nossos alunos. Então, nós tivemos um momento de exposição dessas fotos aqui no nosso colégio. E o grande encontro desses alunos dentro do Projeto Raízes foi aqui em Araxá. Os alunos de Uberlândia, os alunos de Uberaba se encontraram com os alunos de Araxá, e eles fizeram, na última fase do projeto, eles se encontraram aqui em Araxá e foram no Museu da Nona Beija, né, Lúcio? E em outros locais. Eu vou devolver para a Amanda, e se nós tivermos a oportunidade de mostrar o diário de bordo. Você tem aqui? Você trouxe, né? Você mostrar falar para eles do diário de bordo, Amanda, que é um importante material utilizado durante a viagem. Nós falamos sobre pertencimento, sobre identidade aqui, brevemente, e eu acho que o que o aluno ganha, né? Que vocês estão aqui agora, Amanda, ótimo, né? A gente precisa explorar a nossa cidade, conhecer esse lugar, nos apropriarmos, né, desse espaço agora e do que esse espaço já foi, quem esteve aqui. Por exemplo, a principal atividade econômica de Araxá, eu posso falar que é a mineração? Sim. Se hoje a mineração é a principal atividade da cidade, tem como eu dissociar isso desse passado? Não, é impossível, é indissociável, né? Geologicamente, o processo histórico trouxeram pessoas em busca dessas terras, desse lugar. E o objetivo principal para o aluno,
vocês como educadores, como professores, né? Quem mais ganha, né, com essa exploração, né? Nós, a sociedade, o grupo, né? Acredito que a resposta seja todos nós, né? Mas gostaria de saber de vocês as consequências, né, para a formação do aluno de um projeto como esse. Então, Amanda, ótima pergunta. Eu vou começar justamente para mim, né, principalmente quando eu pensei esse projeto, eu estava 100% ali naquele momento focado num conteúdo de direito, né, que eu sempre costumo dizer, principalmente para os meus alunos lá no segundo ano, no terceiro colegial, que infelizmente, pensando a nível de ensino, isso a nível Brasil, eu não estou falando nem da cidade que eu leciono, como das demais cidades, mas de todas as cidades, nós deveríamos ter uma disciplina de direito, né, que começasse talvez ali no fundamental e principalmente no ensino médio, para que a gente formasse de fato pessoas conscientes enquanto cidadãos, porque quando a gente fala de cidadania, muitas vezes parece uma palavra de menor importância, ou às vezes cidadania, que é isso, né? É uma coisa de comer, que é isso? E, na verdade, essa palavra ela tem um peso enorme para nós, enquanto pessoas, não só enquanto aqueles, né, que somos possuidores de direitos, mas também praticadores, né, praticantes, melhor dizendo, de deveres também. Então, ser um cidadão, sobretudo, é ter a consciência disso. E quando você faz essa pergunta, pelo menos para mim, qual é a importância, qual é o legado desse projeto para os nossos alunos, eu acredito que seja essa formação enquanto um cidadão, enquanto um sujeito consciente do seu espaço. E eu digo isso porque a cidade de Araxá, para mim, né, a primeira vez que eu estive aqui, foi aproximadamente há 8 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, o lugar que, além do Barreiro, que era famoso, que eu queria conhecer, porque eu já tinha visto fotos e eu estava realmente interessado em me deslocar até aquele lugar, era justamente aqui no alto da cidade, né? A cidade é toda montanhosa, o Cristo. A gente tem um Cristo aqui na cidade. E quando eu cheguei, ele estava todo pichado. O mato estava grande, era um local que dava a sensação que estava abandonado pelo poder público. Poucas pessoas, aquela sensação de perigo. Então, quando eu cheguei no Cristo aqui, e tem aquela escadaria maravilhosa, né, aqui em Araxá, eu tive um choque, porque quando eu... E a visão é maravilhosa também. Todos vocês já foram no Cristo aqui, né? Sim? Sim? Conhecem, né? Então, quando eu cheguei naquele espaço, aquele espaço foi um local que me chamou muita atenção de uma forma negativa. Lembrando, Cristo ele estava pichado. E quando a gente fala de um local que é, sim, um patrimônio histórico, cultural da cidade de Araxá, que é uma referência, não é só o Cristo, mas o Cristo é um local de grande importância, se encontrar daquele jeito é algo muito ruim. Se é que nos últimos anos a gente teve, né, o Cristo ali, ele foi, vamos falar talvez, revitalizado, eles compraram uma parte ali, fizeram toda uma infraestrutura. Eu voltei o ano passado e o choque foi muito positivo, com lanchonete, tem uma sorveteria lá, tem luzes, área de caminhada. Então, quando eu voltei para o Cristo aqui em Araxá, no ano passado, eu pude vivenciar uma outra realidade totalmente diferente. Obviamente, por quê? Porque a gente sabe que, além da questão do investimento, porque nós não estamos falando apenas do poder público, mas a gente também fala do poder público. A gente está falando também de pessoas. Você vê que as pessoas, elas querem frequentar esses espaços, mas para frequentar esses espaços, sobretudo, a gente precisa de educação. E a palavra educação ela é extremamente ampla. Ela não é só um processo de conscientização, da gente estudar a história, a geografia desse lugar, né? A culinária, a musicalidade, as relações sociais, mas também, obviamente,
é de você perceber que essas pessoas, uma vez conscientes da importância desses lugares, elas não vão depreciar. Porque, infelizmente, a gente sabe, né, eu sou brasileiro, todos aqui, se não a maioria de vocês também são, a gente volta para aquele ponto, né, que eu acabo desvalorizando aquilo que é meu e acabo valorizando muitas vezes muito mais aquilo que é do outro. Quando o Alisson toca nesse assunto, notem, mais uma vez, muitas vezes vocês, nós, conhecemos muito mais a história da Europa do que a própria história do nosso país, da nossa região. Quantas aulas de história antiga ou história, né, de revoluções, como a Revolução Francesa, vocês já tiveram até hoje? E quantas, de fato, histórias vocês já tiveram, que seja do Triângulo Mineiro, de Araxá, né, da nossa região, de Minas Gerais? Você vai ver que a quantidade ela é bem desleal. Então, nesse sentido, eu acho que o legado que esse projeto ele deixa, pelo menos do meu ponto de vista, para vocês enquanto alunos, é justamente essa consciência enquanto um cidadão que tem essa consciência do seu espaço, da valorização desse espaço. Por que eu vou pichar um local que é, além de público, que está ali, inclusive, trazendo todo um aspecto de memória, de referências, né, de pessoas. Então, obviamente, isso acaba tendo um papel que é o papel de eu não depreciar ele, não porque eu não quero, mas é porque eu tenho consciência da importância desse espaço para mim. Pertencimento. O pertencimento, né, e a valorização, sobretudo. Perfeito, Lúcio. É quase até difícil de completar, porque uma resposta bem ampla, né? A palavra que por trás disso tudo é pertencimento. Se você se sente dono também daquilo, eu vou ajudar a cuidar, preservar. Eu penso sempre como legado de projetos como esse, desse projeto, a cidadania. Você trouxe muito bem, Lúcio. É a cidadania. E o cidadão, ele tem amplas funções. Se inserir dentro de um grupo é uma delas. Inclusive se reconhecendo como um agente transformador. A história, pessoal, embora muitos pensam, se eu fizer uma enquete na rua, perguntando o que é história, muitos atrelarão a história ao passado. Estudar história não é estudar o passado. Estudar história é estudar o tempo. O passado é um dos elementos do tempo, mas o presente e o futuro também são elementos do tempo. Então, quando nós estudamos história, nós estamos olhando também para o passado, mas nós estamos construindo história agora. Eu faço sempre essa pergunta para os alunos menores, vocês do Fundamental. Hoje é história? Hoje é história? Sim, sim. Nós estamos construindo uma história, inclusive hoje aqui nesse bate-papo com vocês. Então, vocês são agentes da história. E história também não estuda só transformação. História estuda também permanências. E nós temos muitos elementos na nossa história que são elementos de permanência de algumas coisas que foram construídas ao longo desse processo. Então, nós temos elementos transformadores, mas nós temos também elementos de permanência. Então, não percam isso de vista, que vocês hoje são personagens históricos, vocês estão construindo a história e contribuindo com a história de Araxá, que daqui a alguns anos, pequeninos como vocês, olharão para trás e se depararão com coisas que vocês fizeram, que vocês construíram. Isso também é um dos legados do projeto. Sim, e antes de passar a palavra, Amanda, pegando aqui o gancho com o que o Alisson disse, eu acho que agora, de uma forma mais empírica, né, um dos legados que eu acredito que esse projeto ele pode sensibilizar todos nós, né, porque a gente, como professor, também é sensibilizado. Muitos professores também se descobriram, né, ou se redescobriram com esse projeto. É justamente da gente também ter uma certa sensatez com os nossos museus.
eu acho que é importante demais a gente parar e pensar sobre isso, porque quando eu menciono a questão de valorizar muito mais o de fora, é interessante a gente perceber que os brasileiros, de uma forma mais genérica, né, quando eles vão para a Europa, por exemplo, eles vão em museus e acham aquilo o máximo, né? A ideia de visitar um local e poder ir no museu é muito interessante. Só que a gente acaba não indo nos nossos. E, em contrapartida, também, a gente tem, infelizmente, uma certa negligência por parte, novamente, desse poder público. Nós não podemos esquecer que, em 2018, nós tivemos, infelizmente, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo. Durante a pandemia, nós perdemos um acervo gigantesco do cinema brasileiro, porque a Cinemateca também pegou fogo. Então, aqui em Araxá, por exemplo, nós temos muitos lugares que são fantásticos. Então, valorizar isso é fundamental. E eu acho que, nesse sentido, esse projeto ele sensibiliza, sobretudo, também essa ideia de que, vem cá, no Brasil nós também temos lugares, temos também museus muito interessantes que a gente pode redescobrir o nosso povo, o nosso local, o nosso país. Sem dúvida. Os museus, né? Os meninos, uma parte já se levantou, mas para mim também o grande legado é vocês, né? O aluno, o jovem se reconhecer nesse lugar para que ele possa conservá-lo, né? Para que ele possa... E é a temática da FLI, né? Patrimônio cultural e conservação, né? Como nós vamos, né, pressionar medidas públicas se tão pouco eu me reconheço nesse espaço, né? Entre as cidades que nós visitamos, Araxá tem um nível de conservação um pouco melhor, né, do que algumas outras cidades, talvez, né, mas ainda assim nós temos lugares aqui que compõem a história desse lugar que estão caindo, como o Lúcio já citou, por exemplo, a fachada da casa, né, da Dona Beija, a casa originária, né, não E além disso, por exemplo, Uberlândia, eu me deparei com um problema. A hora que eu fui indagada, ok, tá bom, eu conhecia a Casa da Cultura e eu também conhecia o Museu do Índio. Mas Uberlândia, os museus eles são fechados aos finais de semana, né? Como esse trabalhador, como essas pessoas comuns estão ocupando, né, os lugares que são nossos, né? Como nós nos apropriamos desses lugares, inclusive para que a gente possa defendê-los, né? Um museu em horário comercial, né? Quem vai a um museu no horário comercial, né? Então é outro incômodo, né, que eu senti, né, desde a concepção do projeto, né, e até agora. Inclusive vamos tentar também fazer um esforço, né, chegar até a secretária da Cultura para perguntar sobre esse horário de funcionamento. Eu acho que e me surpreendeu o Sacramento, né, o esforço do poder público hoje de Sacramento para recuperar a história do Triângulo Mineiro. E, inclusive, eles têm como objetivo serem protagonistas, né, na contação dessa história. E Sacramento também tem Maria Carolina de Jesus, nós estamos numa feira literária, uma das maiores escritoras desse país. E reviver tudo isso, para mim, foi um privilégio. E fazer isso com alunos do 6º ano foi maior ainda. Eu acho que a gente pode se encaminhar para o final da nossa mesa, fazer as considerações finais. Acho que é isso. Acho que tivemos um bom momento. Aqui, agora que nós estamos num momento mais íntimo, né, vou ressaltar que aqui são alunos da 2ª série, do Gabarito, e seguramente eu digo que mais da metade dos alunos que estão aqui agora, eles foram em Ouro Preto o ano passado. Não é? Mais da metade. E nós respiramos um pouco disso que nós falamos lá. Porque nós fomos no berço da história do Brasil colonial. Nós nos deparamos com documentos históricos, com objetos históricos. Nós fomos
no berço do segundo ciclo econômico do país, e eles tiveram oportunidades ímpares de ouvir dos guias. Eu fui junto, falei de história com eles. Então, essa questão do Museu Nacional, dos locais históricos nacionais serem pouco visitados, vamos tentar desmistificar isso, educadores, mantenedores, vamos tirar essa moçada de dentro da escola, vamos levar esses meninos para o campo, vamos andar. Excursão não é só entretenimento, é também, mas é um momento de aprender com a mão na massa, empiricamente, né? Vem coisa legal por aí no colégio, com todas as séries, estamos sempre pensando nisso. O recinto escolar é maravilhoso, mas sair dele, ensinar no campo é significativo, os alunos gostam, eu tenho certeza que eles aprenderam muito sobre o barroco, né? Saiu do PowerPoint. Vilarejo que, no seu auge, assumiu aproximadamente 3.900 moradores. Então, veja, né, o auge desse vilarejo, comparado hoje com as nossas cidades, é ínfimo, né, o número de pessoas que ali habitaram. Mas tudo nasce nessa nossa região ali. Depois, né, se a gente for considerar a magnitude da história, embora Desemboque esteja mais próximo, são 65 quilômetros, né? Como o Alisson fala, de uma estrada que, embora ela seja razoavelmente ok, em tempos chuvosos, como foi no início do ano, fica realmente complicado da gente se deslocar até lá. Mas eu deixo aqui para todos vocês esse despertar de conhecer Desemboque, porque ali está a nossa origem do sertão da farinha podre. E eu quero falar de Lima Duarte e também de Maria Carolina de Jesus para mostrar para vocês que nós temos, embora lugares, vilarejos, pequenas cidades, nascem pessoas tão hábeis quanto em grandes metrópoles. Então, valorizar o projeto Raízes é valorizar também vocês que estão aqui, que podem ser artistas, que podem ser literários, que podem ser cientistas, que podem ser amanhã historiadores. Então, nós temos aqui, né, uma cultura muito rica, que passa pela culinária, que passa pela musicalidade, que passa por tanta coisa que eu poderia aqui, junto com os meus companheiros, ficar a manhã toda discutindo. Então, é também valorizar nós e vocês. Então, o projeto Raízes, essa busca do nosso passado, esse nosso encontro e reencontro com pessoas que nos anteciparam, é também poder nos orientar no mundo que cada vez mais é difícil, né? Vocês estão hoje aí, no momento, principalmente os alunos do segundo colegial, mirando aí no campo das profissões, e nesse momento é muito difícil. E às vezes o que é muito comum é de você olhar para si e descaracterizar a si mesmo, como se você estivesse numa cidade de menor importância, que é mais difícil, aqui é quase que impossível, quando na verdade, embora a gente entenda as dificuldades, nós podemos superá-las. Elas estão aí para serem superadas. Infelizmente, ainda hoje nós não temos uma consciência de cidadania que seja ideal, talvez comparado com outros lugares do mundo, mas a gente pode também. Basta que a gente entenda esse primeiro processo, trabalhe ele e a gente possa mirar aí em dias melhores. É assim que eu termino. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de me despedir olhando mais uma vez para as minhas origens. Quando eu entrei no curso de História, no primeiro ano, primeiro semestre, a minha avó ainda era viva, e eu fui conversar com ela e falei: vó, você morou no sul de Minas, né? Ela: morei. Então, eu estou estudando a Revolução Constitucionalista. Aí ela: a Guerra de São Paulo e Minas? Eu: sim. Aí ela: pô, que legal. Aquela do Vargas? Aí eu olhei para minha avó analfabeta. Eu olhei para ela e falei assim: vó, a do Vargas. Eu lembro demais. Falei: então me conta. Ô, filho, faltou comida em casa. Mas por quê, vó?
É porque a guerra fez o trem parar. O trem parou, não chegou comida em casa. E eu tive que me reinventar, porque eu tinha uma pensão. A pensão tem que ter comida para os hóspedes. E a comida não chegava. Eu tive que mudar de profissão. Tudo isso por causa da guerra? Ela, por causa da guerra. Enquanto isso, o Getúlio Vargas estava queimando o café. Vó, isso caiu no meu vestibular. Ela, ele queimava o café para o preço do café subir. Caramba, minha avó é uma historiadora, sem diploma. Passou um mês, vó, agora estou estudando a Segunda Guerra Mundial. Me fala aí qualquer coisa. Ela, não, filho, dessa aí eu não sei nada. Essa aí eu não lembro dessa, não. Falei, vó, Guerra Mundial lá, das bombas nucleares. Ela, que bomba? Ela não sabia. A história toca as pessoas. Deixa a sua história, a história das suas origens, te tocar. Vai atrás delas. Investiga, como se você fosse o Sherlock Holmes. Investiga. Tenta entender de onde você veio. Tenta entender como que a história da cidade tocou a sua família. Como que a história da região fez a sua família mudar de lugar, migrar, fugir da guerra, procurar um lugar melhor, procurar um emprego, para fazer uma faculdade. Isso é entender as suas origens, isso é entender de onde você veio. Um dia você vai contar essa história para os seus filhos, para os seus netos, e isso vai fortalecer o seu grupo familiar, vai fortalecer o seu grupo de amizades, porque vocês vão se identificar, vocês vão se aproximar, seja por serem iguais, sejam por ser diferentes. A história é maravilhosa por isso. Não esqueçam a história. Não esqueçam a história que faz parte da vida de vocês. E eu vou terminar com uma frase de um historiador chamado Tucídides, talvez o primeiro da história, grego. Aquele que não conhece a história estará fadado a revivê-la. Obrigado. É isso. Muito obrigada. Encerramos a mesa. Temos tempo? Não temos mais tempo. Se alguém quiser falar, comentar, perguntar. Exatamente. Algum aluno quer trazer alguma dúvida, dividir alguma questão conosco? Alguém? Tá certo. Um dos integrantes da mesa mencionou a respeito da história de Dona Beija. No entanto, nós temos alguns indivíduos consideram ela como história de fato, no entanto, outros consideram como mito. E, no final das contas, já que nós falamos tanto de história, o que pode classificar esse fato, essa existência da Dona Beija como de fato uma história que aconteceu, ou refutar isso e classificar isso como apenas um mito que ocorreu? Posso? Você quer também? Tá. Então, essa pergunta sua, ela é uma pergunta que atravessou partes do estudo inicial do projeto, né? Por quê? A primeira vez que eu estive aqui em Araxá, eu fui no Barreiro, né? Como eu disse, talvez aqui, para quem está chegando, acaba sendo o lugar mais, né, ali de referência, e de um certo aspecto historicamente, não sei se vocês sabem disso, mas aquela região do Barreiro foi uma região fundamental para Araxá se desenvolver como o primeiro grande polo. A cidade de Araxá, ela é o grande polo do Triângulo Mineiro aqui. Muitos acham que é Uberlândia, né? Porque hoje Uberlândia se tornou uma grande cidade dessa região, porém, em termos históricos, não é. É a mais nova, diga-se de passagem, né? Mas, quando você vai estudar essa parte historiográfica, inicialmente ali, rapidamente, isso está associado às águas e que homens que criavam gado rapidamente descobriram que aquela água, por ter sais, conseguia substituir o sal que era trazido, né, da região de Paraty, que obviamente tinha um custo. Então isso corroborou para baratear e, consequentemente, foi se povoando. Então, voltando para essa minha primeira chegada aqui,
eu fiz o tour, né? Antigamente tinha um mordomo ali dentro do hotel que contava um pouco da história. E a história de Dona Beija, inicialmente, foi essa história carregada de um romance, né? De uma certa fantasia. Quando eu me deparei com a Dona Beija não romantizada, mas histórica do ponto de vista antropológico, esse mesmo impasse que você traz para mim me provocou. E buscando um acervo de Dona Beija como pessoa é muito difícil. É muito difícil. Você, qualquer um aqui que for buscar estudar ela não romantizada, né, nos livros aí, mas ela enquanto uma mulher, né, enquanto alguém que veio também de fora para a cidade de Araxá e depois que acabou ganhando uma certa repercussão, há materiais que são, vamos dizer, limitados. Então, quem é essa mulher? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para te responder nesse momento, porque eu também estou em busca dessa Dona Beija. Mas o que eu posso dizer é que ela, de fato, foi uma mulher extremamente importante, para além de muitas coisas que muitas vezes ela é lembrada como uma prostituta, né? Uma mulher que era simplesmente importante porque havia uma beleza em torno da Dona Beija e muitos homens a cortejavam e etc. A gente não pode esquecer que ela, eu não gosto de usar muito esse termo, mas de um certo aspecto eu vou usá-lo. Ela estava à frente do seu momento histórico, porque se a gente for levar em consideração, ainda hoje nós não podemos esquecer que uma mulher, para ser protagonista, ela encontra barreiras dificílimas. É preciso que a gente entenda que quando a gente pensa nas posições ocupadas pelas mulheres, ainda no século XXI, as mulheres elas vão ter uma série de limitações desde o nascimento até a sua vida adulta. Então, quando eu penso na Dona Beija, eu penso numa mulher que, de fato, teve uma importância política aqui para a cidade. Ela teve, né, um protagonismo que vai muito além dessas histórias fantasiosas, né, que ela se banhava ali nas águas. Então, eu vejo muito mais essa mulher hoje. Porém, há uma certa limitação dessa parte historiográfica que descreve ela como uma pessoa e não apenas como uma personagem fictícia. Kaique, enquanto estudante de história, historiador, quem estiver fazendo, tem que tomar alguns cuidados. Mito não, porque é comprovadamente uma figura histórica reconhecida. Então, não é mito. Mas eu afirmo que não só Dona Beija, qualquer personagem histórico está sujeito a ser submetido a um revisionismo. É inclusive um segmento hoje da historiografia atual. As universidades têm hoje, inclusive, programas de pós-graduação para revisionismo. E isso é até uma obrigação nossa, porque as nossas possibilidades de pesquisa elas se ampliaram. Hoje nós temos mais acesso a documentações, nós temos arquivos, nós temos a arqueologia, nós temos vários recursos. Então, nós devemos para a história isso, revisionismos. E todos os personagens históricos passam por revisionismo. Napoleão passou por revisionismo, constantemente Tiradentes passa por revisionismo, e as coisas vão caindo. Ainda assim, não pode se chamar de mito, porque quando você tem ausências de documento, o trabalho do historiador fica mais difícil. É por isso que nós temos que fazer, o historiador ele faz um conjunto de estudos com documentos materiais e com materiais orais. Por exemplo, eu, Alisson, sou um historiador de pesquisa oral. Eu trabalho com oralidade e terceira idade. Eu converso com os vovôs e com as vovós para identificar traços das histórias locais a partir da história deles. Então, isso é um ponto de vista. A história, ela não é fechada. A história não é fechada. A história está sempre em movimento. Tudo aquilo que vocês estudam sobre Grécia Antiga pode cair a partir de um achado que nós não conhecemos. Inclusive, hoje é uma das grandes revisões solicitadas aí pelo Egito. Sim, Egito, a Grécia Antiga. Gente, a Guerra do Peloponeso pode não ter nem acontecido. A Guerra de Troia, ela
tem uma grande possibilidade de nem ter acontecido. E isso os historiadores atuais estão trabalhando fortemente para isso. Então, a história não é fechada, a história não é exata. Dói o coração do Alisson falar enquanto historiador. A história nem é considerada ciência para as academias. História nem é ciência, porque ela parte muito do ponto de vista interpretativo. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós olhamos para os personagens históricos. Sempre vai ter um romantismo por trás. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque o Brasil é um país novo. O século XIX é o século do romantismo. E o romantismo, ele traz por trás do sentimento de identidade, sentimento de nacionalismo, a transformação, a elevação de personagens históricos em heróis. E para torná-los heróis, aí vem a grandiosidade. Aí vem pegar o índio e transformar num herói. Aí vem o Tiradentes, vira um herói. Vem a Dona Beija, vira uma heroína. Isso não é uma sacanagem com a história. Não. Essa era uma necessidade que o século XIX tinha em transformar personagens históricos em heróis para a identidade dos locais, das vilas, das cidades, das regiões